Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui, mais um encontro, né? Mais um encontro da gente nessa live aí, toda sexta-feira a gente tá fazendo aí às 9 horas. Hoje eu tô aqui já com o portal na luz do Arcanjo Uriel, já está ativo, tá? Já vai envolvendo vocês durante a nossa conversa. O Arcanjo Uriel é o arcanjo da luz vermelha, a luz purificadora. Não é para menos, né, pessoal, que eu ativei essa mandala, né, na luz do Arcanjo Uriel. Por quê? Porque hoje nós vamos falar dos sofredores, vamos falar dos obsessores, vamos falar como essas coisas atacam ou estão presentes na vida diária das pessoas sem que muitas vezes elas percebam, né? Como que você vai identificar isso? Às vezes você dorme, né, bem e acorda mal. Às vezes você tem ataques dentro da sua casa, na sua própria família, através de um filho, através de um marido, de uma esposa, sim. É muito comum isso acontecer. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Obsessões, tudo é obsessão, né? São obsessões mais simples, obsessões mais complexas, né? Então eu vou falar para vocês como identificar, assim, rapidinho, sem entrar muito em detalhes, em aprofundamentos, mas a intenção é para você saber identificar e vou dar umas dicas de como você também manter a sua energia saudável, manter a sua frequência elevada, né? Estar vibratoriamente equilibrado, elevado, para que você não se ligue a esse tipo de situação. E as obsessões mais simples, né? Como você conseguir se livrar dessas obsessões mais simples, tá bom? Então, assim, sejam todos bem-vindos. O Felipe está aqui comigo novamente mais uma vez. Então, se vocês tiverem as suas dúvidas, os seus comentários, qualquer apontamento, fiquem à vontade para escrever aí. O Felipe vai passando para mim, tá bom? Tudo bem, Felipe? Quantas pessoas nós temos? Isso, então tá. Então vamos lá, vamos falar então sobre sofredores e obsessores. Quem são os sofredores, né? Nós temos sofredores que são desencarnados, mas nós temos sofredores encarnados também, você sabia disso? É verdade. Sabe essas pessoas que você vive ouvindo as pessoas reclamando, a pessoa reclama de tudo, a pessoa está de mal com a vida, a pessoa realmente ela está em estado de sofrimento, nada tá bom para ela, a pessoa vive com dor no corpo, a pessoa vive mal-humorada, são sofredores. Elas estão na frequência do sofrimento, elas estão encarnadas, porém são sofredores encarnados. Quantas dessas pessoas a gente conhece, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, né? Por exemplo, doenças como hipocondria mesmo, né? Sim, também um sinal de uma pessoa que é uma sofredora encarnada. Não é que ela não sinta, né? Às vezes a medicina não consegue nem acessar, diagnosticar, confirmar aquelas dores, mas ela sente as dores, ela está em sofrimento, né? E aí tem vários níveis, vários graus, vários fatores. Tem pessoas que ela está em sofrimento em um determinado campo da vida, outra está em sofrimento num outro campo da vida. O fato é que quanto mais a frequência dessa pessoa está em desequilíbrio, mais ela está baixa, mais ela está densa, mais esses sofredores encarnados vão atraindo sofredores desencarnados, né? E isso vai virando uma bola de neve. Quantas pessoas, né, você conhece assim, que você tá bem, aí de repente você encontra a pessoa e fala: meu Deus do céu, eu tava tão bem e agora eu não sei porque eu tô com uma dorzinha de cabeça, não é assim? De repente do nada dá uma dorzinha, você fala: mas o que aconteceu? Ah, eu encontrei tal pessoa, eu dei um abraço nessa pessoa e agora eu tô com dor de cabeça, né? Tudo são obsessões, né, que vão sugando as nossas energias e a gente muitas vezes não percebe. E o pior é que isso acontece muito dentro de casa, né? Principalmente no ambiente de trabalho e principalmente nos ambientes familiares. Olha só, vamos falar um pouquinho dos sofredores encarnados, então. Às vezes você tá lá na sua casa, principalmente agora nesse momento assim de quarentena, né? E tá lá a pessoa reclamando o tempo todo, reclamando, um reclama daqui, o outro reclama dali, e é um sofrimento, é um monte de sofrimento, vai baixando a frequência, vai baixando a vibração, né?
E aí você, ao invés de você reagir de uma forma falando, não, eu não vou entrar nessa frequência, eu não aceito essa vibração, eu não faço parte dessa egrégora, e não deixar entrar, você engrossa o caldo, vai aumentando, quando vai ver, é insuportável estar em casa. Sai briga, sai confusão, não é? Tem famílias que realmente chegam às vias de fatos, não é verdade? Por quê? Por causa da energia de irritação, energia de nervosismo, energia de agressividade. Tem sim essas obsessões e sofredores que trazem esse tipo de energia também. Mas tem muitos sofredores encarnados que ficam assim nas dores, né? Ai, porque dói aqui, ai, porque dói ali, ai, porque acordei com uma dor, ai, porque é a minha dor de cabeça, eu tenho uma enxaqueca. Esse negócio de fazer amizade com a dor e ainda chamar ela de sua, a minha dor, o que é isso? Isso é um traço de um sofredor encarnado. E você vai fazer o quê? Você vai começar então a se ligar a essas energias e vai começar a atrair cada vez mais. Embora você esteja encarnado, você só vê essa sua parte no físico, né? A menos que você seja vidente, você só vê essa parte no físico. Mas a sua ressonância, a sua frequência nas suas outras partes sutis estão se ligando, né? É como se fosse um chamariz e você vai atraindo então o quê? Iguais. Daqui a pouco a sua casa está impregnada, né? Daqui a pouco você está com o seu sofrimento e com o sofrimento de mais meia dúzia aqui nas costas e você não está vendo, né? Então, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Primeira coisa, não ser reativo. É isso mesmo, é tão difícil a gente não ser reativo, não é? Mas é uma educação diária, né? Alguém veio com uma energia de agressividade, você não aceita, é bater, né? E não entrar, não é bate e volta não a sua agressividade, é bater e não entrar, você não aceita. Você alerta o outro e fala, nossa, quanta agressividade, né? Vamos, muda o tom da sua voz, né? Quando é uma mãe para um filho, aqui em casa eu falo assim, né? Eu tenho um adolescente, opa, muda o tom da sua voz. Não precisa falar desse jeito, não é? Então, assim, porque se você reage, a agressividade vem, bate e já volta. Você vai criar um ambiente de obsessão dentro da sua casa. Isso vai favorecer o quê? Vai favorecer que entre mais no seu ambiente outros sofredores ou outros obsessores, até em escalas mais avançadas. Por quê, gente? Porque eu separei, né? Eu coloquei sofredores e obsessores, mas os sofredores também é uma forma de obsessão mais simples, tá? E sim, temos muitos sofredores encarnados. Você quer ver um exemplo de sofredores encarnados? É só você, sei lá, vai para qualquer grande cidade e começa a olhar para as pessoas. Olha bem para as pessoas. Olha para as pessoas nas ruas, né? Olha para as pessoas, quanto desequilíbrio as pessoas têm, você vê nos olhos das pessoas, você vê na cor da pessoa, você vê na tez da pessoa, que ela não está bem. Então é que ela está em sofrimento. Qual é a energia que você está transmitindo ao mundo nesse momento? As pessoas quando olham para você, enxergam que tipo de energia. Você não precisa nem ser médium, gente. Você olha no outro, você vê quando a pessoa está com uma energia. E não se trata às vezes de estar cansado, às vezes de um dia de trabalho, né? Às vezes você encontra um cara, sei lá, não desdenhando de nenhuma profissão, tá? Que todas são importantes, mas vamos supor, você vê um mecânico todo sujo de graxa, mas o cara tá com um sorriso no rosto, tá fazendo o que gosta de fazer, e às vezes você vê um cara, né, que sai de repente de um carrão, né, uma pessoa que tem muitas posses, e a pessoa tá ali sem brilho na pele, a pessoa tá apagada, a pessoa está apática, a pessoa só reclama, a pessoa só resmunga. Quem é que está mais elevado? Quem é que está vibrando numa frequência mais elevada? Não é? Então, assim, primeira coisa é isso, a gente precisa se policiar e começar a policiar dentro da nossa casa.
Não adianta eu querer dizer ao mundo, igual eu tô aqui falando com vocês numa live, né? Que depois outras pessoas vão assistir, né? Então, assim, tem tido bastante acessos, né? Bastante visualizações, principalmente depois, né? Muita gente não vê ao vivo, mas vê depois. Que adianta eu estar aqui e falando de elevar a frequência, falando de ter boas vibrações, falando de como a gente ser mais próspero, ser mais feliz, ser mais realizador, e aí depois eu desligo o botãozinho da live e vivo num inferno particular junto com a minha família. Não adianta. Quando a gente fala de elevar a frequência, quando a gente fala de evolução pessoal, quando a gente fala assim, olha, vamos todos juntos então, né, buscar a nossa elevação pessoal para que a gente possa contribuir com a elevação do planeta, primeiro essa elevação tem que ser pessoal. Primeiro, gente, é do micro para o macro. Primeiro eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me elevar, ver como é que eu estou, né? Como que está a minha energia? Se eu tenho sofredores, agora eu vou falar de sofredores desencarnados. Se eu tenho sofredores nos meus campos, absorvendo a minha energia vital, porque é isso que eles fazem, toda obsessão, ela busca se alimentar energeticamente, né, do outro. Como que eu vou ter energia para me elevar? Como que eu vou ter energia para ser realizadora? Como que eu vou ter energia para ser feliz, né? Então, tudo precisa estar em equilíbrio e é do micro para o macro. Eu preciso estar bem, a minha aura precisa estar fortalecida. A principal defesa que você tem contra esses tipos de ataques espirituais, energéticos, vibracionais, ataques de qualquer tipo, a principal defesa é a sua aura. Como que você fortalece a sua aura? Sua aura é o seu campo eletromagnético, né? A sua eletricidade, o seu magnetismo, o seu mental, os seus chakras, tudo isso forma um conjunto em volta que, se estiver bem estruturado, se você estiver vibrando em equilíbrio, se a sua frequência estiver equilibrada, não vai entrar esses ataques. Eles ficam esperando. Gente, olha, nem magia negra entra, tá? Só se tiver um buraquinho lá, se tiver... É que assim, nós somos seres humanos, né? Quem ele consegue ficar elevado hoje na nossa condição de ser humano, da qual o planeta hoje se encontra, né? Pode ser que lá no futuro, e é óbvio que isso vai acontecer, já eu respondo, é óbvio que isso vai acontecer, pode ser que lá no futuro, e vai acontecer, os seres humanos consigam estar muito mais tempo com uma frequência elevada, né? Mas hoje a gente sobe a frequência, dá uma baixadinha, sobe de novo. E nessas abaixadinhas que a gente dá, que a gente abre espaço para esses ataques se concretizarem na nossa vida, né? E a nossa busca é essa, a nossa busca é sempre se aperfeiçoando e falar, opa, não posso ficar pensando nessa bobeira, porque eu sou co-criador do universo, o que eu pensar, eu estou construindo, eu estou atraindo, eu estou entrando nessa frequência e vou atrair isso para mim, não é? Então a gente está se policiando o tempo todo. Primeira coisa, dentro de casa, com você mesmo, o seu templo. Você é o seu templo pessoal. O seu Deus interior ligado a um Deus maior, ao cosmos, ao universo, a centelha divina que está dentro de você, ela está dentro de você e você é um templo que abriga ela. Você tem que estar em equilíbrio, né? Primeiro você, o máximo que você conseguir de tempo. E, gente, não é viver assim, não é isso. É viver a vida real, né? Mas em equilíbrio. Não é você ser bobo dos outros, mas é você saber quando é que você tem que se impor. Não é você ser boazinha, não é isso. Não é isso que Deus quer da gente, né? Deus quer que você coloque o seu poder pessoal para fora, sim, mas você tem que saber quando é que você tem que mostrar as garras, quando é que você tem que mostrar os dentes e quando é que você tem que se posicionar, quando é que você tem que ser mais flexível, né? É usar tudo que existe em você em harmonia e em equilíbrio. Não é abrir mão de quem você é.
Você não tem que deixar de ser quem você é. Você precisa aprender a ser quem você é na medida certa, dependendo do momento, né? Então, é você com você mesmo e depois é dentro da sua casa. Suzy, mas é tão difícil porque não depende só de mim. Dentro da minha casa tem meus filhos, meu marido, ou então tem meus pais, minha mãe. Pois é. Não é fácil mesmo, gente. Não é fácil e não existe uma receitinha, mas tem algumas coisas que é possível a gente estar fazendo para melhorar essa situação, para você mesmo ter uma qualidade energética mais favorável, para você ter uma vida melhor, tá? Então eu vou dar ao longo dessa live, eu vou estar dando algumas dicas e depois lá no meu grupo do Facebook, o meu grupo privado, tá? Magias e energizações, tá? Você manda, se você não estiver lá, manda uma mensagem para mim e fala: Suzy, eu quero participar, que eu te mando um convite. E depois lá também eu vou colocar mais algumas outras possibilidades, tá? Porque se for uma obsessão simples, né? Como que eu vou te ensinar aqui, você vai resolver. Se for mais complexo, vai precisar de outras ações, tá bom? Mas para tudo tem jeito. O importante é você começar, né? É a movimentação. Começar de algum lugar e falar: não, eu quero isso para mim. Sabe por quê? Porque quando você está desfrutando da sua energia vital, quando você não está pegando a sua energia e nutrindo a você e mais um monte de sofredores e obsessores nas suas costas, você tem energia suficiente para realizar os seus propósitos nessa vida. Você vai ser realizador e você vai ser mais feliz. Não dá para ser feliz, não dá para realizar quando você carrega os seus pesos e os pesos de mais um monte dos sofredores encarnados, que às vezes vocês têm dó, né? A pessoa tá lá sugando de canudinho, chupando sua energia de canudinho e você tá com dó. Ah, mas coitado, né? Coitado, né? Então continua coitado, aí você vai continuar nessa infelicidade. Vai continuar sem energia para os seus projetos, para os seus propósitos. Vai continuar acordando de manhã mais moído do que quando você foi deitar à noite. Não é? Nós vamos falar de obsessões entre cônjuges também. Vou falar um pouquinho sobre isso, né? Para quem estiver passando por isso, identificar e saber se tratar, né? Então, a gente tinha uma perguntinha? O que eu faço para conseguir me encontrar, saber quem eu sou? Perguntou o Bruno. Se encontrar, saber quem você é. Um propósito de vida, ele é o caminho, né? A sua vida, ela é um caminho. E esse caminho, ele só faz conforme você anda, né? Não, eu não vou falar para você o propósito da sua... Mesmo que você passe comigo numa consulta particular e eu abri oráculos, eu abri minha evidência, minha mediunidade, eu não vou falar para você quem é você e qual é o seu propósito. Isso é autoconhecimento e o autoconhecimento, ele é processual, é um processo, é um caminho. E o caminho, ele vai se desdobrando conforme você passa por ele. Ele é feito de erros e de acertos. Quando você fizer alguma coisa, o seu coração se entristecer, você vai saber que você está fora do seu caminho, fora do seu propósito de vida. Quando você fizer alguma coisa, você sentir, sabe, é uma coisa que dá por dentro, assim, uma alegria no seu coração, uma leveza, e fala: nossa, o seu coração, ele é o seu primeiro guia no seu propósito de vida. É óbvio, né, que existem sim tratamentos holísticos, terapêuticos, existem sim também questões oraculares que dá pra gente ir auxiliando e direcionando, né? Eu não posso falar agora para você com precisão, porque assim, seria uma coisa muito pessoal, eu teria que entrar nos seus campos, então não vou abrir também as particularidades de ninguém numa live pública, né? É possível sim ser feito esse auxílio. Inclusive na terapia arcangélica a gente tem sim métodos e ferramentas para ajudar você a chegar no seu propósito de vida. O fato é que quando a pessoa também está se sentindo assim meio perdida, muito perdida,
Também existe também questões de desconexões, né, nos seus campos sensitivos com as divindades ligadas a você. Precisa fazer um reajuste, uma limpeza, uma reconexão, também ajuda bastante. Mas nesse momento o seu principal guia é o seu coração, tá? Ele vai mostrando para você quando que você acertou e quando você errou no seu propósito, que o seu eu superior mesmo escolheu para você nessa encarnação, as coisas que você precisa aprender. E é você que vai trilhar esse caminho de autoconhecimento, tá bom? Tem mais perguntas? Como preencher o vazio dentro de mim que me consome? É uma pessoa que ela não quis dar o nome, tá bom? Muito bem. A pessoa, quando ela sente um vazio, esses vazios, eles podem ter vários fundos. Pode ser de um fundo emocional, um fundo espiritual, um fundo energético, um fundo kármico, e pode ser também obsessões complexas, tá? Quem não assistiu, caso você não tenha visto a minha live da semana passada, ela tá lá no meu Facebook, Suzy Tudo é Energia. Lá eu falo também um pouquinho de pessoas que pensam que sentem angústia, vazio, depressão, e na verdade não é uma coisa dela, é uma coisa de outras pessoas que ela acabou absorvendo por N motivos, tá? Então assim, pode ser vários fundos esse vazio, tá bom? O fato é que quando a pessoa está se sentindo dessa forma, ela está fora do seu propósito pessoal de vida. Bom, eu vou falar para vocês, eu não ia comentar sobre isso agora, mas agora a gente está entrando mesmo dentro desse tema. Eu até fiz aqui uma colinha aqui para mim não esquecer tudo que eu queria falar para vocês, né? Mas vem de encontro a essa pergunta sua, então eu vou falar uma coisinha para vocês rapidinho aqui, para vocês entenderem como que isso funciona, que inclusive está dentro, vou responder 2 questões numa tacada só, tá? Eu vou falar então de pessoas que não conseguem se encontrar, não conseguem ter alegria com nada, encontrar satisfação, encontrar felicidade, chegando ao cúmulo de ficarem deprimidas e pensarem até, talvez, né, começarem a ficar com pensamentos suicidas. Isso acontece, tá? Principalmente pessoas que não conseguem encontrar o seu propósito. A pessoa fica, nossa, mas pra que tudo isso, né? Qual o sentido da vida, né? A vida, ela não tem um sentido, é você quem atribui o sentido para a sua vida, né? É a sua primeira tarefa como encarnado, é atribuir um significado e um sentido para a sua vida. E isso acontece muito quando você se ajuda, primeiro se ajuda, e também quando você, a sua existência tem sentido para outras pessoas. Para que quando você se for, você vai fazer falta, né? Mesmo que seja para poucas pessoas. Então, o sentido de uma vida, ela começa aí. Mas é você que tem que atribuir esse sentido. Bom, vamos lá o que eu queria falar então. Voltando ao assunto da obsessão dos sofredores, mas respondendo também a pergunta que foi feita da pessoa que não queria se identificar, a diferença entre o sofredor e o obsessor é que o sofredor, ele não quer causar um mal de propósito, né? Às vezes você tá com uma energia boa, você vai em algum lugar, tem um espírito sofredor lá, ele olha e ele enxerga a sua luz e ele tá procurando ajuda, ele tá procurando salvação, ele tá num estado de sofrimento e aí ele gruda em você, né? Só que a sua luz, você não é divindade, só quem tem luz para dar pro outro são as divindades. A nossa energia mal dá pra gente, não é? Então, não tem nem para você e nem para ele. A pessoa começa a ficar ruim, pode entrar em depressão, pode ficar doente. Tem pessoas que estão assim, ó, de sofredores ligados aos campos dela, tá? Esse é um dos casos que acontece. A diferença, então, de um sofredor para um obsessor mais complexo é que, no caso, um obsessor, como, por exemplo, um espírito vampírico, né? Ele tem a intenção, ele tem a consciência que ele está fazendo mal. Às vezes ele quer fazer o mal, ele quer sugar você energeticamente, né? Isso quando ele não é contratado por alguém para fazer o mal para a pessoa. Bom, chegando no ponto que eu queria, né,
eu falei que às vezes a gente passa por processos obsessivos, de obsessão, ataques de obsessão dentro da nossa própria casa, né? Isso acontece muito e é muito comum, porque a família, ela é um mecanismo de evolução. E a gente aprende, a evolução é o quê? É um aprendizado. E a gente aprende às vezes pelo amor e às vezes a gente aprende pela dor. Tem famílias que elas evoluem juntas, os integrantes daquela família estão evoluindo juntos por um processo de amor, porque já existe um certo equilíbrio, um autoconhecimento, uma evolução pessoal do grupo, né? Apesar que sempre tem um que aparece assim, que mistura mesmo, que o universo ele faz isso mesmo, né? Que nunca é linear, né? Sempre tem um, às vezes, mais desequilibrado. Por quê? Vamos colocar esse aqui desequilibrado perto desses equilibrados para ver se ele aprende. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a família é super desequilibrado, todo mundo tá ali se atacando, passando por um processo kármico, um processo evolutivo, mas ainda está pela dor. Então tem muita agressividade, tem muita dificuldade, porque todos estão aprendendo, mas dói esse aprendizado. E aí o universo vai e coloca alguém perto lá que está mais elevado para quê? Para ver se ele consegue ensinar os outros, para ver se os outros aprendem, mesmo que for por osmose, sabe? Só de ficar perto, né? Porque é isso que esse plano encarnado, né? Que o meio, que o plano material, esse é uma das formas que existe, né? Para que haja evolução na encarnação. É a mistura. Para todo mundo aprender com todo mundo. O fato é que, então, nas famílias ocorrem muito esses processos. Tem muitas famílias que passam por esses processos, é natural. Aconteceu comigo, na minha casa, né? Eu vou falar porque o meu filho, aconteceu comigo e com o meu filho, e ele acha muito bom, inclusive, eu passar isso pra frente, para que isso sirva de exemplo para outras pessoas, né? Então, assim, uma coisa que aconteceu conosco para servir de auxílio para outras pessoas que estejam passando por isso. O fato é que eu já médium desde criança, tive o meu filho, conheci o meu filho antes mesmo dele nascer. Eu grávida de 7 dias, eu sabia que eu estava grávida e que era um menino, sempre foi muito amado desde da concepção dele, né? Uma semana antes do nascimento, eu vi, realmente, eu tive uma visão em sonhos do momento do nascimento, eu tive uma premonição perfeita, né? E conheci ele antes dele nascer uma semana, depois se concretizou perfeitamente. E todo esse processo meu com o meu filho foi muito amparado pela espiritualidade. E eu sabia, a espiritualidade já tinha me avisado, que quando chegasse a adolescência dele, eu ia passar por uma situação difícil com ele, né? Então ele foi uma criança maravilhosa, feliz, alegre, mas dentro do espírito dele, né? Lá no fundo do interior, vinham coisas que precisavam ser resolvidas nessa encarnação. E quem é pai ou mãe, ou vem como guardião, ou vem para resolver questões kármicas com os seus filhos, né? Eu vim como guardiã dele, né? Não tinha questões kármicas para resolver. E aí chegou a adolescência dele, e aí aquilo tudo que estava guardado veio, e veio com uma depressão muito forte. Meu filho sofreu de depressão muito forte, e eu como terapeuta, né? Eu como espiritualista, comecei eu a tratar o meu filho com as ferramentas que eu tinha. Sim, levei ele nos psicólogos, fiz tudo, né? Não obtive resultado, não gostei e falei, eu vou tratar o meu filho. Bom, o fato é que eu não vou entrar em detalhes e aprofundar, né? Isso, tudo que aconteceu. E eu tenho provas até disso, né? Eu tenho cartas dele que eu guardei, que, né? Para quem não tem necessidade de mostrar, mas se for necessário eu posso até mostrar. O fato é que o meu filho estava tão desequilibrado dentro da minha casa que eu era atacada energeticamente pela vibração, pela frequência que ele emitia naturalmente por causa dos desequilíbrios dele, né? Teve uma vez que eu estava dormindo e aí eu desdobrei o meu espírito e eu fui pro quarto dele em espírito.
E aí eu achei estranho, senti que tinha alguma coisa errada. E aí eu vi um pernilongo, de longe, em espírito. Era um pernilongo, mas ele era grandinho. Ele veio voando assim, na minha direção, mas ele veio querendo me atacar. Ele veio para me atacar. E a hora que ele foi chegando perto de mim, aquele bicho foi crescendo. Aquele bicho foi crescendo de um jeito, ele foi crescendo de um jeito, gente. E ele virou uma espécie de um morcego, mais ou menos desse tamanho, assim, gordo, assim, com os dentes, assim. E ele veio para me atacar, tudo isso em espírito, dentro do quarto dele, né? E eu sabia que ali era uma parte dele, obsessora, que estava muito enraivecida comigo, estava me atacando porque eu estava curando ele. E essa parte dele não queria a cura. E era uma parte que me sugava. Tanto que veio um arquétipo de 2 sugadores de sangue. Primeiro um pernilongo, depois uma espécie de um morcego, tá? O fato é que como eu sou maga, né? Eu faço alta magia. Ali mesmo eu já puxei um mistério e já resolvi o problema, né? Já resolvi o problema ali mesmo. Continuei o tratamento dele, né? Até que por fim eu fiz um exorcismo em uma personalidade suicida dele. Quem conhece jacometria sabe o que são as personalidades. São consciências de vidas passadas. Então, se em vidas passadas você foi um suicida, nessa vida atual pode ser que você vai ter uma facilidade para ter uma tristeza profunda, para pensar em desistir da vida, porque aquela consciência lá de vida passada, ela fica te influenciando, tá? E isso acontecia com o meu filho. Bom, o fato que depois que eu fiz o exorcismo nessa personalidade dele, né, nem vou entrar em detalhes, é tranquilinho, né, porque eu faço o exorcismo junto com a alta magia, tá? Depois que eu fiz esse exorcismo, gente, acabou o problema. Foi todo um processo, né, não foi uma magia só, foi um tratamento, tá? Foi todo um tratamento, mas durante esse processo, eu sofri obsessão dentro de casa com o meu filho de várias formas diferentes. E eu tinha consciência disso. E eu me tratava e eu tratava ele. Era uma obsessão complexa. Era uma obsessão que não adianta você tomar um banho de arruda que ela não vai desaparecer. Tá? Por que eu tô falando isso e falei que eu ia responder 2 perguntas de uma forma só? Porque muitos desequilíbrios que vocês sentem tem só, às vezes, um fundo emocional, uma coisa mais rasa. Que você, sei lá, faz uma terapia com os cristais, toma um banho com umas pedrinhas, faz uma oração com o arcanjo, né? Você mesmo consegue transmutar, às vezes, com banhos de ervas, com defumações, com coisas simples, que eu vou estar dando dicas para vocês também. Mas tem coisas que, às vezes, é uma obsessão mais complexa. No caso do meu filho, era uma obsessão de uma parte dele mesmo, de uma consciência dele. Às vezes... Tem pessoas, né, por exemplo, que se não estão aqui agora assistindo, vão assistir e vão se identificar com isso, né, que elas estão sofrendo obsessões espirituais, espíritos que se ligam às pessoas e começam a fazer elas terem vontades que não são delas. Quantos casais traem porque de repente... Olha para uma pessoa que jamais ele teria atração sexual ou ela teria atração sexual, mas se liga a um espírito obsessor ligado a desequilíbrios sexuais, encosta nele ou nela e fica, sabe, levando o outro a sentir desejo por uma pessoa que jamais ele desejaria, né? Se existe, obviamente, existe uma abertura para isso, né? A frequência dele dava abertura, a frequência dela dava abertura. Mas se não existisse essa influência, essa influência espiritual, de um obsessor, geralmente são espíritos viciados na energia sexual, desencarnaram, mas eles ainda sentem vontade, eram viciados no sexo quando encarnados, desencarnaram, eles se satisfazem como? Se satisfazem absorvendo a energia do sexo dos encarnados. Então eles incitam sempre, né? Incitam. Esse tipo de obsessão sexual, por exemplo, faz a pessoa procurar vários parceiros e a pessoa nunca se sente satisfeita. E os espíritos estão sempre induzindo ela, sempre induzindo ela
Assim como tem espíritos obsessores que incitam pessoas a cair no vício da bebida, qualquer vício, né? Então, assim, às vezes você pensa que o desequilíbrio é só seu, mas geralmente você não está sozinha nesse desequilíbrio, você não está sozinho nesse desequilíbrio. Tá bom? Tem pergunta, Felipe? Não? Bom, o fato é que o tempo todo a gente está suscetível a esses tipos de ataques, né? Porque a gente troca energia, a gente está com pessoas dentro de casa, a gente está com pessoas na rua. Fala, Suzy, mas então é impossível a gente se libertar disso? Não. É difícil, mas não é impossível, né? É um processo. A primeira coisa você precisa sair do ciclo vicioso, né? Você tem que parar de sintonizar esse tipo de energia, né? Primeiro você precisa entender que isso existe, por isso que eu tô falando isso pra você. Depois, se for uma coisa mais simples, por exemplo, às vezes é um sofredor, às vezes é um obsessor simples, comum, você pode sim tomar os banhos, né? Então você faz lá um banho de arruda, você faz lá um banho de manjericão, você faz lá uma oração para o Arcanjo Miguel, né? Acende uma vela para o seu anjo da guarda, faz uma oração, vai afastar, vai afastar. Agora, vamos supor que a Suzy, eu desencarno, morri, acordei morta, desencarnei. Só que eu me desequilibrei. Todas as magias que eu faço pro bem, todas as coisas que eu desfaço a maldade, todas as limpezas que eu fiz, eu não quero saber de mais nada disso. Eu me desequilibrei, aconteceu alguma coisa, eu me desequilibrei, agora eu passei pro lado negro da força, entendeu? Passei pro lado negro da força, pronto. E aí, de repente, eu resolvo obsediar você. Puxa, só nessa encarnação, né, mais de 15 anos de estudos de magias, de técnicas energéticas, sobre a espiritualidade, muito trabalho espiritual, fora os conhecimentos que eu trago de outras consciências de outra vida, né? Você acha que você vai tomar um banho de arruda e eu vou sair de perto de você? Eu vou comer a sua arruda, entendeu? Não vai resolver. Não vai resolver. Eu sei me proteger, né? Eu entendo de magia. Ah, Suzy, mas divindade, você não falou que divindade não faz magia negra? Sim, sim. Mas eu vim de uma escola que não trabalhava com magia com divindades, usavam outros recursos, né? Hoje eu não faço isso, mas se eu desequilibrar, eu vou regredir, não é? Então, vai ter que ser alguém como eu ou melhor que eu para dar conta de mim. Você vai ter que ir atrás de outro Exim. Eu sou uma Exim dos arcanjos, né? É um grau dentro da magia. Você vai ter que ir atrás de um cavaleiro de arcanjo. Você vai ter que ir atrás de alguém como eu ou alguém melhor que eu para dar conta de mim e me tirar de cima de você, da sua vida. Senão eu vou destruir a sua vida. Dependendo da raiva que eu tiver, da vingança que eu quiser fazer, do meu desequilíbrio, porque é um desequilíbrio. Claro que é um desequilíbrio. Vocês estão entendendo? Por que às vezes um banho dá certo? E às vezes você precisa ir atrás de um terapeuta, de um mago, de um padre, de um pastor, seja lá do que for que você seja ligado, independente de religião, tá? Porque todas as religiões que eu conheço têm liturgias, têm as magias dessas religiosas, né? Quem faz são as pessoas, né? São as pessoas que têm os ministérios, são as pessoas hierarquicamente, né? Mas todos têm, né? A pessoa chega lá mesmo com um problema, ela chega lá com uma possessão espiritual numa igreja, o pastor não vai tirar, se for um pastor de verdade, não é verdade? O cara lá comum lá que fica lá no banco todo dia não sabe, mas você vai levar lá pro pastor, ele vai fazer desobsessão, mesmo que ele não dê esse nome. Todas as religiões têm, tá? Então é assim,
é isso, gente. Vocês precisam, primeiro, não é que você precisa ter uma religião, não, tá? Eu sou universalista, eu tenho a minha espiritualidade independente, né? Mas respeito todas as religiões. Só não é o meu caminho. O meu caminho não é religioso, o meu caminho é mais científico, é mais filosófico, é magístico, né? O meu caminho é do estudo, mas o que eu falo para vocês a fé não é religião. Você não precisa ter a religião, mas você tem que ter a fé. Você tem que ter a ligação com as divindades que estão ligadas a você. Tem que estar ali, você tem que estar junto com o seu anjo da guarda, sabe? Em algum lugar você tem que ir. Alguma coisa você tem que acreditar. Se você fala, não acredita em nada, isso é tudo besteira, você vai ficar sozinho. Você não vai estar ligado a nenhuma egrégora. Você não vai ter ninguém por você. Você vai estar só juntando esse monte de porcaria. Chega uma hora que ninguém aguenta. O corpo físico não aguenta. Precisa limpar. Hoje eu vou dar uma descarregada em vocês aqui com a luz purificadora do Arcanjo Uriel, tá? Vai dar uma boa melhorada aí. O que for mais complexo, precisa de um tratamento mais específico, só para você, para o seu caso, tá bom? Mas isso aqui já, nossa, vocês vão ver, tá? Tem alguma pergunta? Não? Eu vou colocar também no grupo do Facebook, no meu grupo privado, quanto tempo a gente tem de live? Eu vou colocar, você não marcou de novo? 9, acho que começou foi 9h10. 9h10, que horas são agora? 9h51. Tá dando a hora, né? Eu vou colocar no meu grupo lá do Facebook também uma oração pro Arcanjo Rafael. Porque o Arcanjo Rafael também que tem o poder de recolher a energia de agressividade, tá? Então assim, eu vou estar colocando essa oração lá para quando vocês estiverem com problemas dentro da casa de vocês, ou quando você mesmo estiver sentindo em você uma vontade de sair quebrando tudo, você parar e falar, vou fazer a oração do Arcanjo Rafael. E aí você faz a oração, acende a velinha para o Arcanjo Rafael, faz a oração, envolve a sua família na sua oração, se envolve, tá? Eu vou deixar lá no grupo do Facebook para quem quiser acessar. Fala. Como que eu posso parar de ficar triste? Isso é possível? Sim, com certeza. Perguntou o Bruno. Possível. Bruno, com certeza é possível. Eu tô falando pra você, olha, essa voz do além aí que você tá ouvindo falar aí do Felipe, era a pessoa que vivia triste. Era a pessoa depressiva. É a pessoa que achava a carta suicida, né? Eu não acho que ele chegaria a esse extremo, mas a carta chegou a fazer. Tipo assim, talvez seja a solução, sabe? Umas coisas assim. Pensa pra uma mãe achar um negócio desse de um filho, não é? Então é assim, Deus não criou o ser humano para ser triste. Você, na sua essência, você é um ser divino. Você não é triste. Se você está triste, algum desequilíbrio tem aí. Esse desequilíbrio pode ser simples ou pode ser complexo. Se for um desequilíbrio simples, aqui mesmo hoje com essa energização, essa conexão que a gente vai fazer na luz do Arcanjo Uriel, você já vai, no mínimo, vai se sentir melhor. Se for uma coisa mais complexa, eu preciso olhar, falar, ah, não, olha, é um karma aqui, é um sofredor aqui, é um vampiro aqui, às vezes tem uma magia negra feita aqui, lá em vidas passadas. Gente, pode ser tanta coisa. Pode ser tanta coisa, às vezes pode ser o que eu falei, igual o caso dele, uma personalidade triste que precisa de tratamento, às vezes é um trauma, às vezes a criança interior está triste por causa de alguma coisa que aconteceu na infância que você nem lembra na sua consciência no momento presente. Tem um gatilho, entendeu? A primeira coisa é você querer sair disso. Você falar, não, eu sou, a minha essência é divina, né? Se a sua essência é divina,
Não é para você ser triste, é para você ser realizador, é para ser feliz, é para a vida a gente ser tudo de bom, tá bom? Agora pode ser um monte de coisa, os fatores. A Alia perguntou: por que a gente passa o dia bem, mas quando chega de noite tudo parece desmoronar? Ah, é isso mesmo. Aí você entrou no assunto que a gente está falando de sofredores e obsessores, né? Então é assim, primeiro, às vezes você tá bem do nada, encontra uma pessoa, acabou. Entra num ambiente, mudou a energia, acabou, né? Então assim, tem pessoas que estão perto da gente, a gente precisa conviver com elas, ou porque é família, ou porque está no trabalho, e essas pessoas elas sugam a nossa energia, né? Essas pessoas, a energia delas, às vezes é uma energia que troca a energia com você, ela passa energia para você de irritação, tira a sua paz. E se isso acontece com você e acontece com frequência, às vezes você passa o dia inteiro bem, aí acontece alguma coisa, ou alguém chega, ou você chega em algum lugar, e aquilo sempre acontece, e aí acabou, você está sofrendo um processo obsessivo. É obsessão, tá bom? É os seus campos, é a energia da outra pessoa. Tá? Então tá, a gente vai fazer o seguinte, então fica assim, eu tenho uma outra questão, tá? Às vezes a gente mesmo se abre para essas coisas, né? E aí não é ataque. Você deixa às vezes essa energia entrar, e aí não é ataque, né? Ataque é quando você não permite, você não quer, você tá buscando, você tá se protegendo, e aí aquilo vem, né? É a mesma coisa de eu abrir a porta da sala da minha casa para o bandido entrar. Não foi ataque, tá? Então, assim, vocês precisam se policiar, né? Quando vocês estiverem, comece a observar quando é que muda a sua energia. Tava tudo bem, daqui a pouco não tá. Qual é o gatilho? Tem alguma coisa aí que é o gatilho. Ou é alguém, ou é algum lugar, ou é alguma coisa que se repete. Porque é natural você ficar cansado no final de um dia, né? Mas tem coisa que exacerba esse natural. A Alia perguntou de novo: como eu posso identificar esse tipo de pessoa? Ah, isso é fácil. Você vai identificar a partir de agora, você vai começar a observar, né? Então é assim, primeira coisa, uma pessoa que ela é meio sanguessuga, né? Meio vampira. Então a pessoa reclama. São pessoas que reclamam. Pessoas que reclamam são pessoas que sugam a sua energia, tá? Quando a pessoa reclama, ela suga a sua energia. Ou as pessoas irritadas, pessoas ariscas, pessoas irascíveis, pessoas irritadas, que aí cai muito nessa questão da oração, nos dois casos, tá? A oração do Arcanjo Rafael, mas principalmente a questão da irritação, né? Uma suga a sua energia, a outra causa uma reação em você. A irritação, a agressividade do outro entra em ressonância com a sua agressividade que está lá dentro, às vezes escondidinha, com a sua irritação e faz assim, bum, daqui a pouco você está querendo matar todo mundo. Começa a observar. Eu estava bem, aí eu encontrei fulana. Nossa, começou a falar aquelas coisas. Tem ambientes que são assim. Tem ambientes que são propícios para desestabilizar você emocionalmente, tá? Isso é para tudo, gente. Nas suas relações pessoais, nas suas relações com as pessoas, tá bom? Vou falar de novo, vou deixar a oração do Arcanjo Rafael lá no grupo do Facebook, explicando direitinho como é que vocês vão fazer para poder envolver a casa de vocês, envolverem a vocês, para vocês se protegerem desse tipo de situação, tá? As questões mais simples vai proteger. Nossa, vocês vão ver, é maravilhoso. Tem mais pergunta? Não. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, se acabaram as perguntas, deixa eu ver se eu falei tudo aqui na minha colinha. Acho que eu falei sim. É isso mesmo. Então eu vou fazer a ativação, a energização aqui na luz do Arcanjo Uriel. Essa energização, ela vai ficar ativa e vai envolver você que está assistindo também depois, mesmo quem não estiver então assistindo ao vivo, vai envolver,
tá? E vai descarregar você também, tá? Eu peço então que você leve os seus pensamentos a Deus. Se conecte agora. Feche os seus olhos. Tem mais uma, a última, tá? A última pergunta. Depressão tem cura definitiva? Perguntou a Alia novamente. Tá, eu vou responder. O que acontece? Eu também falei sobre a depressão na live da semana passada. Dá uma olhadinha lá no Facebook, tá? Falei algumas coisas interessantes que também ajudam você a entender melhor o processo da depressão. A gente poderia fazer uma live só de depressão, tem muitas coisas para falar sobre depressão, tá? Lá eu falei das pessoas, das diferenças, né, de depressão, quando a depressão realmente ela tem um gatilho. Você pergunta assim, o que aconteceu? Quando que você começou a ter depressão? A pessoa fala, foi quando aconteceu tal coisa. Então aí sim, é uma questão mesmo, psiquiátrica mesmo, né? Tem que fazer acompanhamento. Eu sou totalmente a favor da medicina tradicional, tá, gente? A medicina tradicional, ela tem que ser respeitada, tem que ser feita. Os tratamentos energéticos, espirituais, eles têm que estar aliados aos tratamentos tradicionais. É um conjunto, tá? O fato é que quando existe esse gatilho, existiu alguma coisa que desencadeou a depressão, precisa mesmo tratar. E também aliado às questões de terapias holísticas. Mas quando você pergunta assim para a pessoa e fala assim, quando que a sua depressão começou? E ela fala assim, não sei, eu comecei a ficar, eu tinha tantos anos de idade, tava na 5ª série. Comecei, sei lá, começou a piorar, a pessoa não existe, né, um gatilho específico, bem delineado. Então, não é que ela não tenha todos os sintomas da depressão, ela tem os sintomas, mas pode ser outros fatores que estão desencadeando, inclusive fatores intestinais, a macrobiota, tá? Intestinal. Por quê? Porque os nossos hormônios do prazer, do bem-estar, né, da alegria, a maioria deles, para quem não sabe, eles são produzidos no intestino. E às vezes a alimentação inadequada mata a macrobiota intestinal, que é os bichinhos do bem que produzem esses hormônios, né? E aí fica só os bichinhos do mal, e aí não conseguem produzir os hormônios que precisam produzir, e aí esses hormônios não viajam pelo corpo, pelo sangue, não chegam onde tem que chegar, e você então você tem um déficit dessas sensações. Então às vezes é um processo simples, só de reeducação alimentar. Às vezes a depressão é espiritual, às vezes tem um cabra lá, um obsessor grudado na pessoa e precisa tirar, tá dando depressão. Às vezes tem outros mecanismos espirituais que eu não vou citar porque são coisas mais complexas e eu não vou ficar falando de termos mais técnicos com vocês, mas tem várias questões energéticos espirituais que podem levar as pessoas a estados depressivos. Às vezes a pessoa já tem uma tendência e ainda acontece vários fatores simultaneamente, entendeu? Então pode ser várias coisas. O fato é, gente, que graças a Deus eu já ajudei várias pessoas, tá? Com esse tipo de problema e ajudei elas a se ajudarem e a vencer esses estados depressivos, tá bom? É possível sim, não é para você se acostumar a dores, não é para você se acostumar a coisas ruins, não é para você se acostumar aos transtornos. É para você se investir da sua força pessoal e falar, eu não aceito, eu vou achar uma solução e eu vou resolver isso, tá bom? Não se acostumem com nada que não está bom, resolvam as coisas. Vamos lá para Uriel então. Elevem seus pensamentos a Deus. Visualizem agora uma luz vermelha em volta de vocês.
Que essa luz de Uriel envolva você agora completamente, os seus 7 corpos, todos os seus campos, e passe a recolher agora todos os espíritos sofredores ligados aos seus campos. Isso. Esse mistério agora envolva a sua aura e purifique ela completamente com essa luz, com este fogo purificador. Reajustando os seus níveis energéticos, a sua frequência, restaurando a sua energia, envolvendo agora a sua mente e descarregando completamente todos esses excessos, essas perturbações da sua mente sejam agora descarregadas. De olhos fechados, visualize agora, na sua imaginação, essa luz vermelha entrando por dentro de você, envolvendo cada célula do seu corpo e explodindo uma luz vermelha vibrante e tirando de você todas as coisas ruins, os pesos, as negatividades, deixa sair tudo. Nessa explosão de energia vermelha. Sinta-se esvaindo pelos seus poros, saindo por cada poro seu. Essa energia vai tirando de você todo esse peso dos seus ombros. Isso. Muito bom. Muito bom. Sinta saindo. E agora você está completamente energizado. Uma luz vermelha brilhando por dentro e por fora de você, tomando o seu corpo e trazendo de volta para você toda a energia que foi roubada de você, que foi sugada de você, refazendo o seu campo áurico, fechando todos esses buracos. Agora preste atenção no seu plexo solar, fica num ponto assim na boca do estômago. Volte a sua atenção para a boca do seu estômago que eu vou instalar uma luz aí nesse momento. E essa luz, a partir de hoje, vai começar então a reajustar e regular as funções do seu chakra plexo solar, trazendo de volta para você o seu poder pessoal, o seu fogo pela vida, o seu sol interno, a sua vontade de vencer, o seu posicionamento e a sua atitude de forma assertiva e mais equilibrada. Que a vida se instale
dentro de cada célula do seu corpo, com esse fogo divino. Que assim seja. Eu quero que vocês, por favor, me digam se vocês estão bem, se vocês sentiram essa energia, sentiram essa luz, conseguiram se conectar, como é que foi para vocês? Por favor, esse feedback é muito importante para mim. Eu gosto muito dessa interação, dessa conversa. Lembrando que eu vou subir esse vídeo lá no Facebook e quando você sentir necessidade de sentir essa energia de Uriel, da purificação novamente, você pode assistir esse vídeo novamente quantas vezes você quiser, que vai ficar ativado esse mistério. Enquanto estiver lá, enquanto eu intuir, enquanto a espiritualidade me permitir deixar esse vídeo disponível, ele vai ficar. A hora que eles falarem para tirar, eu vou tirar. Mas por enquanto vai ficar lá disponível, tá bom? Se vocês estão bem, tá todo mundo bem? Por favor, me mande pelo menos um joinha para eu saber. Maiara, foi muito bom. Obrigado por tudo, Sus. Não tá dando pra ler, foi tudo ficando tudo mais leve. Gratidão, Maiara. É maravilhoso essa energia, né? A Márcia falou gratidão, estou ótima. A Nissa também falou me sentindo mais leve e mandou um emoji com as... Gente, então é isso. Fiquem então com essa energia do arcanjo da purificação, o arcanjo Uriel. Lembrando que sexta-feira que vem tem mais live e vocês podem falar pra mim quais temas vocês gostariam, tá? Eu não esqueci do tema da Denise que ela pediu pra falar de, acho que foi dos elementais, né? Mas vocês podem estar falando, sugerindo temas, coisas que vocês gostariam que eu estivesse falando, tá? E eu vou levar em consideração quando eu estiver fazendo a pauta da live, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu adoro me comunicar com vocês. Fiquem à vontade para falar. Lembrando que eu vou deixar a oração do Arcanjo Rafael para tratar a agressividade, energias agressivas, né? Dentro do lar de vocês, dentro da casa de vocês, tá bom? Vai estar lá no grupo do Facebook. Eu vou colocar lá. Hoje já não vai dar mais tempo, mas amanhã vai estar lá. Quem não tiver no grupo é só pedir para participar. Fiquem com Deus, debaixo das asas do Arcanjo Uriel. Um beijão para vocês.